Fala galera, tudo bem com vocês? Nick aqui. Hoje vamos falar um pouco sobre o carboidrato. Quais são suas características? Ele engorda? Devo tirá-lo da dieta? Roda a vinheta! Então galera, esse é um assunto que muitos já sabem, mas alguns ainda têm dúvida, e nesse canal eu quero mostrar para vocês desde o básico até o avançado. Então pessoal, carboidrato é um macronutriente e é como se fosse a energia para o nosso corpo. Essa seria a principal função dele, sendo que a gente utiliza essa energia do carboidrato em formato de glicose. Os carboidratos são divididos em 4 grupos. Monossacarídeos tem uma molécula só, ou seja, glicose. Disacarídeos tem 2 moléculas, como exemplo, sacarose, que é a união da glicose mais a frutose, e vira sacarose, que é o açúcar de cozinha. Os oligosacarídeos não são absorvidos pelo nosso corpo, mas têm diversas funções benéficas e tem de 2 a 10 moléculas. E tem os polissacarídeos, que tem de 10 a mais moléculas, como por exemplo o amido. Quando se fala de carboidrato, uma das coisas mais importantes é o índice glicêmico. O que é o índice glicêmico? É o grau da velocidade que esse carboidrato tem de liberar o açúcar no sangue. Quando a gente come algum tipo de carboidrato, ele é absorvido com uma certa velocidade. Então, quanto maior o índice glicêmico, mais rápido esse açúcar vai estar disponível no sangue. E quando a gente fala de dieta para hipertrofia ou até mesmo para emagrecimento, é importante que a gente coma carboidratos complexos, ou seja, que tem o índice glicêmico baixo, tá? Vai liberando açúcar aos pouquinhos. Outra função do carboidrato é a liberação de um hormônio chamado insulina. A gente vai ter um vídeo específico sobre esse hormônio, mas já adianto que esse índice glicêmico está diretamente ligado à liberação de insulina pelo nosso corpo. Quando a gente come carboidrato, a gente armazena ele no nosso corpo na forma de glicogênio. Então a glicose vai nos estoques de glicogênio, que são músculo e fígado, e são armazenados na forma de glicogênio, tá? Esse glicogênio vai ser degradado e utilizado quando a gente necessitar de energia ou para manter os níveis de açúcar no sangue. Carboidrato é uma molécula que precisa estar ligado a uma molécula de água, tá? Então é muito comum quando a gente come mais carboidrato, a gente fica mais inchado, tá? Mas na verdade uma boa parte é água, tá? Assim como a gente faz uma dieta sem carboidrato, a gente tende a perder água bem rápido. Quando a gente fala em hipertrofia, a gente tem que entender que o carboidrato é fundamental, tá? Por quê? Porque eu não falei no começo do vídeo que o carboidrato está relacionado à energia. Então, se a gente tem pouca energia para treinar, a gente não treina direito e não consegue gerar a hipertrofia. E não só no treinamento de hipertrofia e musculação, tá pessoal? E para qualquer outro esporte que envolva potência e velocidade de contração, com alta intensidade e curta duração. Tá? Então, para um atleta de musculação ou praticante de musculação, é interessante que a gente consuma em média 6 gramas de carboidrato por quilograma de peso por dia. Ou seja, um cara de 100 quilos vai consumir em média 600 gramas de carboidrato por dia. E se eu quero emagrecer, devo cortar os carboidratos? Sim, é uma boa estratégia que a gente pode adotar, mas lembrando quando o objetivo é emagrecer e não performance. Então a gente pode reduzir a quantidade de carboidrato, porém é interessante que a gente não corte tudo e sim fique com uma quantidade mínima de carboidrato para continuar com as funções fisiológicas do corpo, que é alimentar o cérebro, hemácias que utilizam glicose como substrato energético. Então no mínimo 150 gramas de carboidrato por dia. Nós conseguimos ficar um tempo sem carboidrato? Sim, pessoal, mas não é tão saudável. No nosso corpo tem um processo que se chama neoglicogênese. É uma sintetização de glicose a partir de outros substratos no nosso corpo. Mas lembrando,
se fizer esse uso prolongado, não é interessante para quem busca hipertrofia. Agora vamos falar um pouco de fibras. Fibras são carboidratos que não são absorvidos pelo nosso corpo, tá? Então, qual é a função deles? Galera, ele ajuda a motilidade gastrointestinal. Segundo, as fibras agem na nossa microbiota intestinal, que são os micro-organismos que fazem benefício ao nosso corpo. A fibra vai servir como substrato para eles. Então é interessante que a gente faça esse consumo de fibras diariamente. Terceiro, fibra pode reduzir o índice glicêmico de uma refeição. Então, se a gente come carboidrato junto com alguma fibra, ele vai fazer com que esse carboidrato libere o açúcar mais devagar na corrente sanguínea, tá? E para finalizar, vamos falar a diferença sobre quantidade de alimento e quantidade de carboidrato, tá? Então, pessoal, sempre em mente, a quantidade de alimento não é igual à quantidade de carboidrato, tá? Então, se eu tenho 100 gramas de arroz, eu não vou ter 100 gramas de carboidrato. Tem mais ou menos por volta de umas 80 gramas de carboidrato, arroz cru. E alguns exemplos de carboidrato: pão, macarrão, doces, frutas, batata, tapioca, entre outros. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o curtir. Se acha que pode mudar alguma coisa no vídeo ou acrescentar outro tema, deixe nos comentários, tá? Valeu, galera, abraço!